Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entendeu, Pai? Nos acompanhem sempre aqui no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Episódios novos toda quinta-feira e recortes ao longo da semana. Episódio 11, então. 11. Moisés, então, chegou na boca da botija lá, entregou o pessoal, mas não entrou na Terra Prometida. Morreu antes. Foi um castigozinho ali. E elegeu alguém para conduzir? E nomeou o Josué Josué como seu sucessor político, assim. E olha que interessante, a gente até então, na lógica, né, da Torá, que seguia uma família, né, a família escolhida, digamos assim, depois virou um clã, que depois virou uma tribo, que agora tem várias tribos, né, de tanto, 12 tribos, tanto que cresceu, tinha muito uma ideia de linhagem sucessória hereditária, assim. A gente está chegando agora num período em que vai ter uma quebra disso, e as consequências da quebra disso. As pessoas não vão ser mais escolhidas para liderar porque são filhas. Simplesmente são lideranças que aparecem mais organicamente pelos atributos da pessoa e não pela linhagem, pela sucessão. Okay. Então, é o caso de Josué. Que é o caso de Josué. Então Moisés, apesar de Moisés ter tido filhos, ele não indica os filhos como sucessores. Então o Josué, que é o escolhido ali, e Deus, né? Assim, quando um profeta escolhe alguém, nunca é porque, tipo assim, acho você bonitinho. Tem toda uma coisa, né, mística por trás da vontade de Deus. Sim, por trás. Então, o Josué assume, acabou a Torá, acabou os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos entrar agora em um outro conjunto de livros da Bíblia, que são os livros históricos. Final da Torá, então, é a chegada Terra Prometida. E a morte de Moisés. Aí acabou a Torá. Boa. E aí agora nós vamos começar os livros históricos, que é literalmente a história do povo na Terra. Então, e a gente vai falar hoje sobre basicamente os eventos que ocorrem nos 2 livros seguintes. No livro de Josué, tem um livro só para ele. De Josué? E tem o livro seguinte, que é o livro de Juízes. Josué e Juízes. Vambora. Então, a primeira coisa é mostrar que o Josué tem exatamente essa mesma pegada do Moisés. Então acontecem coisas interessantes, como por exemplo, como eu te falei, eles chegam na Terra Prometida pelo lado de lá, pela Transjordânia, né, onde hoje é a Jordânia. Sim. E aí eles têm que cruzar o rio. Aí ocorre também um evento miraculoso em que Deus dá umas ordens para o Josué organiza lá o povo, bota os sacerdotes com a Arca da Aliança, lembra da Arca da Aliança? Que eles têm que ficar carregando. Eles levam a arca com eles. Só o sacerdote pode encostar, porque é sagrado e tal. Aí tem uma hora que o Josué manda a arca ir, e quando a arca vai passar, o rio abre para a arca passar. Então o rio abriu 2 vezes. Não, o outro foi o mar. O outro foi o mar vermelho. Aí o rio abriu para o povo poder passar, e depois a arca passar e fechar. Então, assim, o que é isso? Josué está fazendo a mesma coisa que Moisés fez lá com o mar, para mostrar que esse cara tem poder, tem a mesma força do Moisés. E coisas ele assim. Tem que comandar. Coisa assim. E aí começa também uma coisa interessante, que é a Arca da Aliança, como ela é esse símbolo da presença física de Deus na Terra, as pessoas começam a interagir com ela como se ela fosse um objeto muito poderoso. Como se a arca operasse milagres. Então, e no início, isso vai ser legítimo e Deus vai dar instruções para fazer isso mesmo, mas isso vai meio que degringolar com o passar dos anos. As pessoas vão deixar de encarar a arca como um instrumento sagrado, que quando Deus manda fazer alguma coisa com ela, a gente faz e dá certo, para usar ela como se fosse tipo um canhão de guerra. Tudo é assim, tudo é a arca. E aí, às vezes, vai dar umas coisas erradas. Pega a arca que a arca resolve. Que a arca resolve. Que aí Deus também vai dar umas... Deixa se quebrar a cara. Deixa se quebrar a cara pra ver que a coisa não é exatamente assim. Mas a primeira grande... Então, eles estão entrando na Terra, organizados, né? Preparados militarmente para fazer essa entrada, porque a Terra está toda ocupada por outras tribos, por outros povos. Então até eles têm que conquistar a Terra. Eles têm que conquistar. Agora é a fase do tiro da porrada da bomba. A Terra é aquela, mas é dos outros, não interessa, vai ser nossa. Era nossa, na cabeça deles, e vai ser de novo.
que Deus prometeu. Era só chegar e montar. Como se fosse, assim, um descampado. Não. Aí, inclusive, lembra que eu te falei que às vezes Moisés mandou uns espias para ver como estava? E a maioria dos espias falava, não vai dar certo. Tem cidades muradas, tem povos militarmente organizados, tem exércitos. Você tem um descampado lá, um vale. E aí, qual que é o problema? Aí, a primeira grande conquista que eles têm que fazer é da cidade de Jericó. Jericó está dentro dessa terra. Assim, para parâmetros de Brasil, tudo muito pertinho, né? Mas, assim, existe uma estrada que vai de Jerusalém a Jericó que é famosa, assim. Então, tá ali Jericó, que é uma cidade murada, de uma das tribos lá. E aí, o Josué manda mais missão de reconhecimento, né? Manda mais gente lá se infiltrar para ver que era. Nesse caso, tem um episódio curioso, que é esses espias, que tem que ficar meio escondido e que estão sendo perseguidos pelos batedores lá, eles conseguem refúgio dentro da cidade de Jericó, na casa de uma prostituta, chamada Raabe. E ela fala assim, olha, tá todo mundo morrendo de medo de vocês, todo mundo, a terra inteira tá apavorada porque escutou falar o que Deus fez por vocês no Egito e que vocês estão chegando ponto para arrasar. Mas eu acredito realmente que Deus fez todos esses milagres por vocês e que vocês vão conseguir vencer porque Deus está lá de vocês. Tô aqui protegendo vocês, me jura que vocês vão preservar minha família quando vocês invadirem, que eu cuido de vocês aqui. E eles fazem realmente essa promessa e depois, realmente, quando eles conseguem dominar a cidade, eles preservam a família dessa Raabe. Essa Raabe é citada no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus como uma ancestral de Jesus Cristo. Sim. Existem apenas 4 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus e todas elas têm alguma característica que seria contra elas, mas alguma característica que seria a favor delas. Então, tipo assim, a Raabe, ela era uma estrangeira e prostituta, mas ela acreditou, foi virtuosa e ajudou os israelitas. Então, a gente vai ver ao longo tem um balanço desses livros históricos essas 4 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Então, é curioso. Mas aí, eles exploram e contam lá pro Josué tudo que tinha lá na cidade. E aí Deus dá uma ordem para Josué. Vocês vão sitiar a cidade, ou seja, como é que se conquista cidades muradas? Você acampa em volta da cidade para não deixar ninguém sair. E enquanto você tenta furar a muralha, ou por escada, ou por ariete, etc, o tempo conta a seu favor porque o estoque de comida da cidade está acabando. Então não vai deixar entrar nada. É assim que é isso que se chama o cerco, né? Só que o cerco pode durar tanto quanto a comida que está estocada dentro da cidade. Então, às vezes pode durar anos, né? E aí ele fala, vocês vão sitiar a cidade, só que vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão atacar, vocês vão se purificar, etc. E você vai pedir em silêncio, você vai pedir pro povo ir pra arca, ficar dando volta em torno das muralhas da cidade. Ir pra arca? A arca da aliança. Vocês vão carregar a arca girando lá em tá? E o povo também atrás. E aí, em silêncio. No 7º dia, depois que vocês vão fazer isso, aí vocês soltam um grito de guerra e que vocês vão ver. E aí eles ficaram lá andando, né? No 7º dia, quando termina de concluir o 7º dia e que o povo dá o grito de guerra, acontece um terremoto e as muralhas caem. Caíram as muralhas de Jericó. É um evento famoso, tem uma musiquinha. Vem com Josué lutar em Jericó. As muralhas caíram. Né? Uma musiquinha famosa em igreja que tem por aí. Mas mais um desses indícios miraculosos, tipo assim, Deus ajuda a conquista da terra. Tem uma outra grande batalha que Josué está lutando e que fala que, assim, que a batalha está se estendendo longo demais. Só que as pessoas existia um tabu de você lutar à noite. Porque à noite, enfim, forças das trevas operam de noite, né? Aí fala que Josué orou e que Deus segurou o sol, tipo assim, de quem tá vendo na terra, né? Como se o sol tivesse parado de girar. E o dia foi se estender na terra e eles conseguirem concluir a batalha. Então, enfim, o
tem todas essas intervenções milagrosas, digamos assim. Mas o Josué é muito bem sucedido, ele não consegue conquistar tudo, mas ele consegue entrar, abrir um espaçozinho lá para eles. Então é o início da conquista da terra, é com a cidade de Jericó? O Josué, que é a mais famosa, mas ele também, mais famosa, mas ele também batalha contra outros grupos, etc. Aí o que ele faz? Como ele consegue entrar, eles pegam, digamos assim, um mapa da terra toda, mesmo das partes que eles ainda não conquistaram, e eles dividem no mapa onde que cada tribo vai ficar. As 12 tribos. As 12 tribos. Então você tem um mapa, essa aqui é a terra da tribo de fulaninho, essa aqui é a terra de ciclaninho, etc, etc, etc. Porque tem essa coisa, todo mundo faz parte do povo, mas a sua primeira lealdade, digamos assim, né, é a sua tribo. Você tem os clãs, que são as famílias, a tribo, que é o seu macro antecessor, e o povo. São esses 3 níveis de relação que as pessoas... Entendi. Então as 12 tribos estão lá representadas... No mapa lá. No mapa e dentro da comunidade toda lá. Da comunidade toda lá. Viajou 40 anos, aquilo tudo, chegou todo mundo junto lá. Exato. Aí, quando o Josué morre, existe o livro, encerra o livro de Josué, abre o livro de Juízes. O que são os juízes? É esse período intermediário entre os patriarcas e tudo até Moisés, antes deles serem um reino organizado. É a parte da bagunça. É a parte da desorganização. Quem que manda, todo mundo. Assim, a gente entrou, não está seguro ainda, porque a gente está tendo que constantemente lutar contra esses outros povos, mas não existe nem a família dos patriarcas tudo bonitinho, e não existe nenhum rei que passa o poder tudo bonitinho. Então é meio que cada um por si, e quando tem um problema, todo mundo se junta e pensa como nós vamos resolver aquilo ali. Resolver. É o período dos juízes, porque aí surgem figuras, cujo termo que a Bíblia dá são os juízes, mas que são lideranças carismático-religiosas, político-militar, que vão aparecendo conforme a necessidade e conforme o povo bota a fé de que esse é o cara que vai conseguir resolver nossos problemas. E aí você tem uma lista de vários juízes. Tem juízes que a Bíblia menciona rapidinho, tem juízes que a Bíblia conta mais da vida e juízes longa. Das 12 tribos. Das 12 tribos. Aí tem assim, às vezes nem todas as tribos botam fé num juiz. Aí é o momento da bagunça. Só que o momento da bagunça que dura 250 anos. Então é um período longo, sim, em que o povo tá ali meio. Só que aí é tanta bagunça que, sabe a lei de Moisés? Não tem assim, é muito difícil também ter uma pessoa para falar assim, ó, vocês estão fazendo errado. Tá? Então, você vai ver que às vezes o povo faz umas coisas que a Bíblia fala, tal coisa fez isso. Aí você pensa, mas não era proibido pela lei fazer isso? Lá, mas a Bíblia meio que, tipo, só tá contando, entendeu? Tipo assim, que a coisa tá meio confusa. Às vezes, quando uma pessoa lê o livro de Juízo sozinho, ele até estranha. Ele fala assim, mas podia fazer isso? Porque a Bíblia não vira e fala assim, isso estava errado. Porque em tese ela já falou lá atrás quando deu a lei. Então, assim, é um período confuso. Então surgem vários juízos. Surge Otoniel, Eude, surge uma mulher, o que é irônico para os padrões patriarcais da época, surge uma mulher que fala até que ela era profetisa também, né? Que ela falava, predizia em nome de Deus, que era a Débora. Débora? É. Débora é uma juíza. É uma juíza e tem um capítulo inteiro no livro de Juízes que é a canção de Débora, depois que eles vencem os inimigos, ela tem uma oração / música, que é um capítulo longo, assim. Aí você tem alguns que são mais problemáticos, mas são mais importantes também. Você tem o Gideão. Já ouviu falar os Gideões? A Bíblia dos Gideões? Isso também entrou pro imaginário assim, das igrejas, porque foi um líder militar de muito sucesso. Inclusive, lembra daquele filme Os 300? A Batalha das Termópilas, Leônidas contra o imperador Xerxes da Pérsia, etc. Sim. Tem um episódio quase igual na Bíblia. Os 300 de Gideão, que destruíram um exército muito maior do que eles. E Gideão é tão bem sucedido militarmente que o povo vira para ele e fala assim, você não quer ser rei, não? Que aí resolve essa bagunça que tá aqui. E ele fala, eu não, vocês estão loucos?
O nosso rei é Deus. Tipo assim, vocês quererem um rei, tá errado. E existe todo um preconceito de quem escreveu os livros de Juízes contra a ideia da realeza. Sim. O redator do livro de Juízes sempre fala da realeza com muito escárnio. Ele fala, tipo assim, é esse povo que não confia em Deus que acha que precisa de um rei. Tipo já assim, tem um rei. Deus já deu a lei, já falou como você tem que viver, já ajudou a gente milagrosamente a ganhar várias batalhas. Por que vocês estão querendo algo mais? Tá? Aí ele fala que não quer ser rei. Não. Só que o filho dele fala, eu quero. Então depois que o Gideão morre, um dos filhos dele, que é o Abimeleque, tenta ser rei, não consegue ser rei de tudo, vira um tirano horrível, manda matar os 70 irmãos dele para ninguém querer tomar o trono dele. Ele tinha 70 irmãos? 70 irmãos. Que beleza. Que beleza. Então, aí depois, enfim, ele morre também de uma forma esdrúxula, sitiando uma cidade, uma mulher joga um trem na cabeça dele. Enfim, tem toda Pode acontecer. Uma questão assim. E aí continua, aí aparece um outro juiz, que é o Jefté, que aí ele faz um voto impensável, assim, de que ele vai sacrificar, tipo assim, tava tendo um problema que eles queriam fazer um sacrifício para Deus para resolver. Ele faz assim, vou sacrificar a primeira coisa que eu ver no campo. Aí aparece a filha dele. Aí ele sacrifica a filha. O que, em tese, pela lei, era um super tabu. O sacrifício humano sempre foi proibido. Mas eu vou até... Fizeram uma pergunta para mim essa semana. Justamente... Não foi uma pergunta. Tiveram uma dúvida. Se existia algum sacrifício na Bíblia para Jesus de pessoas. Isso que você falou, exatamente isso. Sacrifício humano sempre foi, não apenas extremamente proibido, os sacrifícios eram de animais e só alguns tipos específicos de animais, que eram os animais puros, você não podia sacrificar um animal impuro. Então, só uns determinados tipos. Mas não apenas isso, como Deus proclama alguns que a gente chamava de anátemas. Ele fala assim, aquela tribo, ela é tão do mal e ela é tão perversa que você não pode conviver com ela. Mata todo mundo, mas mata assim, homem, velho, mulher, criança e gado. E as principais tribos que tiveram anátemas eram as tribos que faziam sacrifícios humanos. Isso sempre foi um tabu gigantesco. Não tinha isso na Bíblia. Como ordenança, não. Esse caso aqui... Opção dele. Ele, assim, em tese ele era o líder do povo de Deus. Falou uma bobagem e depois teve que cumprir a bobagem. Fez. Só que assim, aí a Bíblia em si não condena, não fala, tipo assim, e ele estava obviamente errado. Você que leu a lei lá atrás que tem que saber que o cara fez... ele e falar, esse cara fez errado. O único, então, que Deus testou com isso... Foi o Abraão. Só, né? Abraão. Testou, né? Então... Mas mandou o... Falou, não, mandou o cordeiro. Ok. Tá respondido. Então, assim, era aí vem um outro famoso também. Sansão, de Sansão e Dalila. Sim. Sansão era o quê? Era um líder militar que se tornou um dos juízes. A mãe dele era um juiz. A mãe dele fez um voto de nazireu, que assim, esse cara vai ser consagrado desde o ventre para o serviço de Deus. E a imagem externa era que você não cortava o cabelo dessas pessoas. Então ele tinha um cabelo... Só que fala que Sansão foi... a graça que ele ganhou com esse voto foi tipo, super força. Então, tipo assim, tem vários episódios dele, tipo assim, com uma queijada matando 300 inimigos. Tipo assim, tem vários... Só que assim, o livro de Juízes, ele não fala quando os juízes erram. Ele quer que você veja o quão doido era essa época. Então fala que, tipo assim, que ele, tipo assim, enganou os cunhados, tudo... que ele era uma pessoa extremamente... gostava de juntar grana, tipo assim, vendia meio que os serviços dele. Então, ele era um bullying, sabe assim, da época. Mas na época dele, especificamente, eram os filisteus que era o problema. E ele se apaixona por uma filisteia, a Dalila. Dalila. O que é um filisteu? Era um outro povo que estava nessa terra, e é um povo que sempre deu problema para os israelitas, porque os israelitas nunca conseguiram, tipo assim, ganhar 100% dos filisteus.
Sabe, tipo, onde hoje é a faixa de Gaza? Sim. Os israelitas conseguiram empurrar os filisteus para lá, mas nunca conseguiu dominar tudo. Dominar aquela... Tanto, eles chamavam a faixa de Gaza de Filisteia, tipo, a terra dos filisteus. Tipo assim, empurraram eles para lá, mas eles nunca conseguiram ganhar 100% dos filisteus. E aí você tem vários enfrentamentos. Davi, quando vai lutar contra Golias, o gigante Golias, era um filisteu. Boa. Então tem chegaremos lá. Tem, os embates dos israelitas com os filisteus são longevos. E aí ele apaixonou pela Dalila. Pela Dalila, que era uma filisteia. Sim. E aí ela assim... Comum ou uma filisteia nobre? Comum. Aí ela falou assim, não, mas você tem força, tipo, você é um Hércules, né? Você tem tipo uma força sobre-humana e tal, você ganha tudo. De onde que vem? Aí fala, não, minha mãe fez um voto e tal. Então assim, primeiro ele dá uns migué. Esse povo sempre dá migué no início da Bíblia. Fala, não, se você me amarrar com a corda do jeito tal, eu não vou ter força. Aí ela amarra e ele, tipo, estoura a corda, amarrado, estoura as cordas. Ele engana ela umas 2 vezes, mas trouxa também, porque a mulher tava, tipo, testando onde o cara ia perder a força, o cara também é meio trouxa. Aí, até que uma hora ele fala assim, não, é o cabelo. E aí ela faz um pacto lá com os líderes dos filisteus, que trai o Sansão para os filisteus conseguirem capturar o Sansão, e ela corta e realmente ele perde a força e os filisteus capturam o Sansão. E eles levam ele para o templo de Dagon, que era o principal deus dos filisteus, que era um deus marinho, era um deus com cauda de sereia, assim. E aí eles fazem uma festa, porque finalmente capturaram o cara que terminava tudo. Todo mundo, e eles estavam todo mundo lá dentro do templo, e ele tá lá super fraco, e eles acorrentam ele nos pilares do templo. Aí Sansão faz uma última oração, falando assim, Deus, me dê força pela última vez para eu mostrar para esses caras que não depende de mim, depende de você. Aí Deus dá a força para ele e ele derruba os pilares, aí o templo desaba e mata todo mundo, inclusive ele. Então, tipo assim, ele se sacrifica lá pra... Um kamikaze. Foi um kamikaze. Aí... Mas isso segue, assim, e Juízes fecha falando justamente assim, na época não havia um rei e cada um fazia o que lhe parecia certo. Parece que essa frase é só um fechamento, mas, tipo assim, essa frase mostra, não tinha um cara pra mandar, bagunça que era. A bagunça que era, e como cada um fazia o que lhe parecia certo, quer dizer, as pessoas não obedeciam à lei. As pessoas faziam o que dava na telha delas. Então tem vários episódios em que as pessoas eram idólatras, aí Deus deixava eles perderem a batalha, porque eles estavam sendo idólatras, e aí ficava nessa. Casa que não tem o que manda, não. É uma bagunça. Quando o livro de Juízes terminar, vai ter a história de uma família específica, que a gente vai ver por quê, que é a família de Ruth, que é o próximo livro na Bíblia. Só que aí depois vai entrar na história do último juiz. E esse aí era bom, que era o Samuel, que era um profeta. Profeta Samuel. E ele é ele é o último juiz, e ele que faz a transição para ter um rei. Então a gente vai ver como que esse período de anarquia encerra com o último dos juízes, e como que a gente... Samuel que deu uma consertada na bagunça. E como que isso vai virar o reino de Israel com os primeiros reis de Israel. E aí o rei domina as tribos todas. Domina as tribos todas. Boa! Então, onde nós estamos? O povo chegou na terra, tá lutando, tá uma bagunça, fica 250 anos nessa bagunça, mas uma hora o negócio vai ter que consertar. Vamos pôr ordem nessa zona. É isso. Gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe sempre, pelo YouTube, pelo Spotify e pelo Instagram, e nos vemos na próxima semana. Até a próxima. Até a próxima.